Olá, tudo bom, gente? Estamos iniciando a live hoje para falar sobre puerpério. Eu convidei a Gisele, que é minha amiga, trabalha aqui na clínica também, é psicóloga, para conversar com a gente sobre o puerpério, porque é uma fase que para todas as mulheres ela é intensa. Difícil a mulher que diga, nossa, o puerpério foi, fichinha, foi tranquilinho. Para mim, depois na segunda gestação, né, depois de ter vivido o primeiro puerpério, meu maior medo é do puerpério. Eu pensava, nossa, vou engravidar e vem outro puerpério, o que eu faço dessa vida, né? Então eu convidei a Gisele. A princípio a gente queria ter feito essa live em setembro, pelo Setembro Amarelo, mas vida de mãe, puerpério, a Gisele estava defendendo o mestrado, então a gente deixou para outubro e é um tema que sempre a gente precisa falar. Eu vou convidar ela daqui a pouquinho e provavelmente eu vou chamar ela de Gi, porque eu costumo chamar ela assim todo dia, eu não vou me acostumar a chamar ela de Gisele o tempo todo, então vai escapar um Gi por aqui. Vou convidar. Chegando. Olá, boa noite, Gi. Boa noite, Dê. Você pode chamar de Gi, eu posso chamar Falei um de Dê? pouquinho de ti. Pode. Não vai dar certo, né? A gente tentar chamar de Gisele e Denise, não vai rolar, né? Não. Não, então, já que é pra ser uma conversa, já vai começar com Gi, tá bom? Obrigada por ter aceito o meu convite, por ter disponibilizado seu tempo para vir aqui. De que você se apresentasse um pouquinho, né? Quem é a Gisele, como foi os puerpérios da Gisele. E já começar por aí, vai a live inteira. Ah, duas palavras para o puerpério. Sim, primeira e segunda. Ah, é, os dois puerpérios são diferentes, né? Muito bem. Então, eu consegui entrar agora, eu não escutei o que você falou, só escutei o finalzinho, né? Mas então eu vou me apresentar. Uhum. Eu sou a Gisele, a Gi, como diz a Denise. Eu sou psicóloga, consteladora familiar e palhaça, sou a palhaça aspirina. E atendo na clínica ativa, na sala da D, né, Denise, que me convidou desde que eu moro aqui em Pato Branco. Essa é a Natália, que eu vou convidar para ir Oi, lá na Nath. sala, que está me assistindo no celular do papai, mas encontrou agora aqui. Vai lá, meu amor. Oi. Obrigada. Ela não escutou no fone. A Denise te deu oi. Vai lá, filha, por favor. E tenho duas filhas. A segunda vocês conheceram agora, que é a Natália. A primeira é a Serena, tem 8 anos. A Natália tem 6. Sou casada com o Diogo. E nós temos essas filhotas, né? Hoje a Denise me convidou para a gente conversar sobre o puerpério, sobre os temas que são afins desse assunto tão profundo, né? Tanto a conhecida e não tão conhecida depressão pós-parto, baby blues, a matrescência, as coisas que são relacionadas a esse ato de se tornar mãe, né? E essa sua pergunta Uhum. sobre os meus puerpérios é real? Para falar já? Como você quiser. A live é livre hoje. Então, esse convite da Denise para falar de um assunto que perpassa pela vida das mulheres que se tornam mães, tanto por gestação, por adoção, elas passam pelo puerpério, para esse processo de nascer junto com uma criança, né? Independente da idade que ela chega, no caso de adoção, ou da forma que ela nasce. E eu tive a experiência de ter a primeira filha, que foi uma gestação muito tranquila, apesar de ser no final da minha faculdade, então tem esses aspectos, né? Mudando de casa, É. né? Todo esse processo, casando. Mas eu tenho lembranças assim do puerpério
que são misturadas, mas trouxeram lembranças positivas e também lembranças de que tinha... Eu lembro de uma tarde que eu me fechei num quarto que tinha na casa e chorei. Eu tenho essa lembrança, assim, porque eu me sentia a única que não sabia o que fazer com a minha filha, né? E ao mesmo tempo eu amava enrolar minha filha e não deixar ninguém fazer, porque eu que seria que saberia o que fazer as coisas. E foi uma transformação muito Exatamente. grande na minha vida, assim, veio em momentos que eu estava finalizando a faculdade, iniciando a profissão, então misturou o pacote, tanto que eu comecei com grupos de mães, sempre busquei muita informação desde o início da minha gestação, então é um assunto que me encanta. A segunda filha, a primeira nasceu em Curitiba, num parto hospitalar, normal, pelo SUS, com acompanhamento do meu esposo, com uma proposta de parto humanizado, porém numa noite cheia de gestantes, então foi um pouco atropelado, mas a informação me deu a segurança dela nascer livre, assim. Uhum. E a segunda filha, a Natália, nasceu em 2 vizinhos. Nasceu num parto domiciliar planejado, com uma equipe da Roniel e da Reniel. E o parto e a gestação foram todas permeadas por muita busca de informação, tanto que em 2 vizinhos não tinha os grupos. Eu fiz os grupos, chamei pediatra, chamei as gestantes, porque eu sempre senti necessidade de pessoas também me falando dessa experiência. E o pós-parto da Natália, ano passado, então 5 anos depois, eu fui perceber o que eu ainda não tinha resolvido, as coisas que eu ainda não me permitia lembrar. Eu tive uma broncopneumonia 2 dias depois, foi diagnosticado, porque eu tinha tentado levar a filha maior numa escola, numa creche, daí pegou as coisinhas, eu peguei, estava com tosse. E aquilo ficou meio apagado na minha memória e o ano passado, em terapias, que eu fui perceber o quanto eu ainda estava chorando aquele pós-parto, né? Então, quando a Dê me convidou, por 2 motivos eu dei um tempo, né? Dê, primeiro eu tenho que ver aqui o mestrado que tinha qualificação e o outro é elaborar Aham. esse tema para conseguir falar. E é Foi lindo. cutucar, né, Gi? Aí ontem eu sonhei, né? Que estava num hospital, que tinha uma lanchonete, que ninguém trazia minha filha. Eu disse, Denise. Ai, ai. Mexe, né? Mexe. Mexe. Eu acho que o puerpério tem esse poder porque a gente está numa transformação, numa das maiores que a gente passa na vida, somado com hormônios, somado com sono, somado com necessidades básicas suas e de um serzinho que depende totalmente de você. No primeiro, ela dependia totalmente de mim, realmente ninguém sabia fazer nada. Na segunda, eu já falava, tá, pega um pouquinho que eu vou tomar um banho. Mas eu já estava mais segura na segunda. Então, eu já tinha nascido mãe, então foi um pouco mais fácil. Para mim, o segundo, claro, isso vai de contexto e como foi a gestação, foi muito mais tranquilo. Parece que nem passou. Agora, o primeiro foi furacão. Já se colocou a caixinha de pergunta lá, né? O que foi o puerpério para você? E eu respondi lá, furacão. Porque para mim foi assim, tirou tudo que estava no lugar, jogou tudo pro ar, caiu tudo bagunçado. Né? Foi a época que eu acabei me nascendo doula, nascendo mãe, já não sabia mais se o que eu fazia era o que eu gostava, apesar de eu gostar muito do que eu fazia, então eu não consegui me desvencilhar, mas surgiu aquela dúvida. E aí, que tipo de mãe eu sou? Porque eu queria estar o tempo todo com o bebê, porque eu tinha lido que era o ideal, mas aí eu tinha uma necessidade interna minha de trabalho, aquilo conflitava. Então foi uma coisa bem intensa, assim, né? Eu lembro, assim, das sensações de pós-parto da primeira filha. Eu tava, sei lá, pelo sétimo, porque a gente não tem mais noção de tempo, né? Fazia mais ou menos uma semana, 10 dias que tinha nascido a criança. E eu só dentro de casa e mamar, dormir, né? Mamar, fazer dormir, arrotar, limpar cocô, colocar pra mamar de novo. Você tava respirando, você vai ver. Se não tá respirando, você vai ver também. Sensação de que se eu dormisse, ela ia, tipo, desaparecer, né? Eu tinha que ficar acordada para ela estar viva, então eu pensei que eu não conseguia relaxar para dormir. E eu lembro assim que eu fui para a sacada e eu falei, meu Deus, que dia é hoje? Que horas é agora? Tipo, quem sou eu agora no meio dessa vida? Né? Porque alguém que sempre teve ali um ritmo, um trabalho, tudo muito cronometradinho, programado na minha vida, né? E de repente chega um bebê, para mim, parecia assim que eu não estava produzindo nada.
entre trocar fralda, amamentar. É claro que a gente estava produzindo, mas a sensação era, não estou produzindo nada, o tempo passa, eu não sei mais se é dia, se é noite, se é, né? Então, para mim foi bem furacão mesmo. E aí, convivendo com muitas mulheres, gente, eu vejo o quanto, assim, a gente tenta preparar, pelo menos quando eu faço, né, as preparações para o parto, não tem um enfoque tão grande no puerpério ainda, eu acho que é uma falha minha, eu não consigo entrar tão a fundo nesse tema. Mas por mais que você fale, ó, vai ser cansativo, vai ter sono, o bebê chora, é a linguagem dele, o papel da mãe não é calar o choro do bebê, é acolher, né, nem sempre é resolver, porque daí é a hora que a gente se sente impotente, né, tentar Uhum. resolver aquele choro. E por mais que você avise, que você fale da rede de apoio, olha que as mulheres estão vivendo aquilo, todas falam. Gente, eu não sabia que ia ser assim. Uhum. Então, meu convite para ti foi, tem como preparar? Ou é só, às vezes eu brinco, ou é só a ausência de sono, a privação de sono que te leva àquele estado, né? Tem Sim. como? Então, até uma das perguntas foi como deixar o puerpério mais leve, né, para a mãe. Você vê que Uhum, quando você comenta, a gente prepara, que o bebê vai isso, que o fralda é isso, mas onde que está a nossa conversa sobre mulher? Tem coisas ali que na sua identidade nunca mais serão as mesmas. E isso, uhum. né, mistura. Então eu acho que assim, para quem está assistindo ao vivo, quem vai assistir depois gravado, eu vou começar a falar só primeiramente dos conceitos que Uhum. se confundem ou que fazem parte desse tema, para daí chegar também no que você perguntou ali, né, de como facilitar, né? Então, uma coisa Uhum. que a Denise comentou foi assim, eu fazia de tal jeito, eu segurava mais o bebê porque eu sabia que isso era o ideal, né? E aí já começo contando que essa live não vai contar o que é o ideal. Exatamente, porque não existe. Que não existe. Essa live não vai passar uma lista do que fazer, mas vai trazer umas provocações, umas experiências, porque é sempre bom conhecer as experiências das outras, né? Mas eu digo isso porque é um dos assuntos que permeia a maternidade, ainda mais agora que as maternidades, os partos, os pós-partos estão instagramáveis, né? Então, Uhum. a gente hoje no Instagram, na nossa live, travou um pouco, Denise. Eu Tá, estou ouvindo som, sim. A nós imagem está vamos. travando um pouquinho, mas o som está continuando. Mas se alguém Tá, puder, às então tá vezes, bom. sinalizar, se travar, Tá. Daí, pode senão seguir. eu vou tentar fazer menos careta para quando ficar travado. Muito bem. Então, o puerpério, né? O que é o puerpério, né? Na literatura, na principalmente a parte da medicina, ele traz como um período de 40, 60 dias, vamos chamar de quarentena, em que o corpo da mulher leva para retornar à normalidade, tá? Mas é a normalidade pós-parto, tá? Mas Uhum. assim, a Denise Uma sabe nova explicar melhor normalidade. isso, a nova normalidade, Sim. mas é assim, o útero voltar a ser pequenininho, os sangramentos e todos os aspectos fisiológicos necessários para reorganizar Uhum. aquele corpo que tinha o bebê dentro. É isso, né, Denise? Na verdade, assim, o que se fala hoje em dia é que vai um ano para o corpo voltar É. totalmente. Mas esses Ai, 40 que bom. primeiros dias é o colo fechando, principalmente, né? Porque ele ainda está muito permeável. Por isso que fala do resguardo, de não ter relação sexual nesse período, porque o colo ele dilatou, principalmente se for em parto, ele está retornando ao tamanho. Há uma alteração hemodinâmica no circulatória na mulher. Então, esse primeiro 40 dias é a fase mais intensa, né? Se você está se recuperando de um parto ou de uma cesárea, tem musculatura se recuperando disso, mas para o corpo voltar ao normal é pelo menos um ano. Para a cabeça voltar ao normal vai um pouquinho mais. Isso. Cabeça não sei quando. Mas então, quando fala isso, 40, 60 dias ou mais, é mais essa questão médica e essa questão do boom hormonal que precisa para o corpo fazer isso.
Mas, quando você vai Uhum. pela questão psicológica, emocional, afetiva, e até, eu estava vendo até na jurídica, tem essa questão das alterações É? emocionais do puerpério, porque tem, eu não sei falar direito, tá? Tem advogadas aí, mas se a mulher comete um crime nesses primeiros dias, ela Não dá tá, ideia, gente. eu sei, mas daí é que nem ela tá sob Sim. o efeito do período puerperal. Para vocês, eu conto isso para Hum. vocês. A minha amiga Fabiola, pediatra, me disse: Gi, tem a parte jurídica quando você for falar, porque é para mostrar o quão tamanha é a alteração emocional e hormonal que as mulheres passam, a ponto de ser um item jurídico de dizer assim, talvez ela fez isso porque ela não sabia o que ela estava fazendo, né? Que forte, Agora, hein? então, agora É. o puerpério, do jeito que a gente está falando hoje aqui, e que a gente encontra na atenção à mulher que se torna mãe, eu quero que vocês pensem numa analogia. Sabe quando disseram que a gente tinha que ficar em quarentena se tinha sintomas do Covid? E a quarentena era de 15 dias? A piada é que os 15 dias não eram 40 dias. Era a piada que eu fazia. E agora a Uhum. quarentena tem 7 meses, ou 8, ou a gente não sabe até quando. Muito bem, quando Ou uma talvez mãe. 2 anos, né? Então, quando falarem que a mãe teve um neném e está de quarentena, você pense na tua quarentena da pandemia, né? Não pode sair de casa, está com medo que aconteça alguma coisa com o bebê, não sabe o que fazer, Uhum. se virar ali de ponta cabeça vai acontecer alguma coisa, daí a gente não sabe se botar máscara vai resolver. É uma analogia que rende, assim. Tem um vídeo que eu vou pôr amanhã que eu fiz essa brincadeira. Então, é esse o puerpério que a gente está falando. A mulher, o Ivan disse, por isso que eu e o Diogo só baixava a cabeça nessas épocas. Isso aí, foram muito Já fica o inteligentes. conselho para os maridos. Isso aí. Concorda? Oferece Concordo. água, paninho, comida e Isso, o Diogo concorda, me né? trouxe Qualquer mulher. mamão cortadinho para eu amamentar, me trazia água. Eu disse, eu não gosto de mamão, eu prefiro uma bolacha, um bolo. Daí me entupi de bolacha. Mas ele foi um E eu grande comia companheiro. caqui. Caqui. Eu comia caqui de monte. Nossa, as duas nasceram, uma março, outra abril. Aí eu lembro da primeira, eu cheguei no médico, né? Ainda. Ah, se tem alguma coisa que eu não devo comer dele, é coisa mais pesada, tipo, não sei o que é caqui. Eu falei, eu como 2 caqui por dia. Precisa não. Corta qualquer coisa Beleza, menos não, o caqui. não me deixa esse caqui. E o homem, a gente pode combinar de conversar um dia, também passa pelo puerpério do homem. Ah, ele tem menos estudos, Uhum. mas assim, o homem também tem que se reinventar também, mas aí, Ivan, Diogo, a gente conversa numa próxima, né? Mas a gente tem que É um convite, considerar, né? é um convite, tem que considerar que isso existe e que é importante olhar também e se preparar como marido para se tornar pai e também estar do lado de uma puérpera, né? Então conhecer a Exatamente. puérpera é bom, né? Vai balançar o Ah, e não casamento, né? Não é fala uma coisa que chegue, é uma coisa que precisa estar os dois alinhados, senão, isso. quem que é essa mulher que eu tô casada, né? Ela também não tá se reconhecendo, ninguém tá se reconhecendo, e, né? Tem uma Então, música que a Denise falou, que foi falado no Ciaparto, né? Que fala me espera. uhum. Esperem um Da pouquinho que Sandy, né? as esposas se transformam. A Jimmy, outro falou para não falar do pijama que a mulher que vai estar descobolada, tem que dizer assim, nossa, que pijama lindo, cheio de leite. Nossa, nunca imaginei Nossa, que que ia ficar cheirinho tão gostoso de linda leite. com esse pijama com Cheirando leite. olheira. Nossa, cheirinho. Uhum. Eu falo que na época da minha avó, eles diziam que tinha que cobrir todos os espelhos da casa por 40 dias, né? Então a mulher não podia lavar o cabelo, tinha que cobrir todos os espelhos da casa. Aí faz total sentido, gente, Sim, né? Total sentido. Se a mulher não podia lavar o cabelo, tá vendo aquela situação. É melhor cobrir os espelhos da casa mesmo, né? isso. Daí dá tempo. E aí, há um tema, quando a gente diz pós-parto, falam da depressão pós-parto. Né? Eu estava até conversando, eu vou fazer Isso. a live sobre pós-parto. Estava conversando com as minhas amigas, como é que foram. Mas elas tiveram depressão pós-parto? Digo, não. O pós-parto é pós-parto. E a depressão Uhum. pós-parto é uma condição patológica.
que atinge uma Isso. parte das mulheres. Então, assim, o que acontece? Assim, a toda mulher que fica triste no puerpério teve depressão pós-parto. Não, não, tá? Ela está nascendo. Então, o bebê chora, a mamãe chora e tá tudo bem. Primeiro ponto. Uhum. Existe o baby blues, que é uma condição que atinge de 60% a 80% das mulheres. Então, é bem comum. Que o baby blues é o bebê, tristeza bebê, né? Uma tradução assim. Que a mulher tá numa as emoções ficam bem intensas com a chuva hormonal, com a privação de sono, com o contato com uma nova identidade. E aí chora muito ou ri muito. E se alguém perguntar, ela vai dizer, não sei por quê. E às vezes com intervalo de 5 minutos, né? Entre o As chora duas muito e o ri emoções. muito, assim, né? Uhum. Que envolve aquela sensação que parece que não sabe o que vai fazer, o medo do que pode acontecer. Aí tem uma chuva, né? As minhas amigas que colaboraram, assim, aquela sensação, assim, o amamentar ou não amamentar, a privação do sono. Tem um conjunto de coisas que envolvem aquela alteração emocional, então até uns 20, 21 dias, quando eu digo 20 dias, 60, 40, não é para ficar fechado nisso. Mas as primeiras semanas, isso é muito comum. Cuidado para você que fica perto de alguém assim, de não dizer assim, não chora, ai porque tu tá chorando, teu bebê tá lindo. Não, gente, tá? Depois a gente vai falar sobre isso. Chora, Ou tudo não bem. chora que o bebê sente. Sim, o bebê Isso, sente, mas se a mãe guardar pra ela, pior ainda. Se ela ficar com culpa porque ela tá chorando, pior ainda, né? Então, exatamente. conversa com o bebê, olha, não é contigo, é comigo, a mamãe tá aprendendo a ser mãe, vamos fazer isso junto. Então, conversa com o bebê e não se culpa. Não culpa a mulher por isso, porque senão é mais uma coisa pra ela ter que lidar, né? Exatamente. E a gente vai falar Uhum. disso depois aí. E a depressão pós-parto é quando o Alexandre Coimbra Amaral, que trabalha bastante com esse tema, tem uns vídeos no YouTube muito bom que eu indico assistirem. Ele traz que a depressão, ela não é tristeza, ela é uma falta de vitalidade. É quando a mãe não tem nem vontade. Uma coisa é eu ter medo, mas segurar aquele bebê, né? Aqui meus atores, né? Papai não, né? Falei brincando, papai não, né? Mas é porque tem uma amiga minha que chorava. Eu ensinei mamar, 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 e minha filha falou papai. Mas tudo bem, faz parte, faz Com parte. certeza, né? E aí a gente não sabe o que fazer, é uma coisa. A outra coisa na depressão pós-parto é quando passa esses 20 dias, 30 dias, uns 4, 5 meses depois, ela não quer cuidar nem de si, não tá nem pedindo para tomar aquele banho, que tá sonhando tomar um banho sozinha, né? Não tá nem pedindo para tomar Uhum. aquele banho. Ela não quer mais o bebê, ela traz falas como eu quero sumir, eu não sirvo mais. Então, é importante quando perceber isso numa mulher depois de uns meses, sabe? Existe esse não conseguir, essa falta de vitalidade, é bom orientar que Uhum. ela busque auxílio. Há possibilidade de tratar a depressão pós-parto com psicoterapia ou outros tratamentos, ou rede de apoio, tem um monte de pacote de coisas, mas a psicoterapia é importante para a depressão pós-parto. Sem medicação, se vê Muito. logo. Uhum. Mas as mulheres têm vergonha, porque, gente, você tem um bebê, porque você tá assim. E demoram para perceber, as pessoas também, é difícil lidar, né? Que chega num estado muito agravante. Aí precisa de medicação forte para aquela mulher retornar. Mas é possível, tá? Teve uma das convidadas que me passaram seu relato, ela descobriu um ano e meio depois que ela passou pela depressão pós-parto na terapia, né? Uhum. Mas foi importante, porque um ano e meio depois eu considero que ainda estava no processo, né? Então, Eu vejo são isso coisas muito hoje, de diferentes. mulheres que descobrem depois. Elas estão ali vivendo Uhum, aquilo intensamente e a família não percebe tão bem, as pessoas em volta talvez não entendam, às vezes até a mulher por fora demonstra um pouco uma coisa, mas por dentro. E aí, depois de um tempo, elas vão perceber que aquilo não estava. Então, até foi uma da
da intenção de te trazer, né, pra gente conversar sobre, para que fique esses sinais assim, né, olha, tudo bem pedir ajuda, tudo bem, talvez não precise de medicação, mas tudo bem se precisar também. É preciso Sim. dar a volta, então você precisa achar o que vai te dar o recurso para dar a volta. E existe psicoterapia, existe microfisioterapia, existe rede de apoio, como você falou, tem muita coisa para ser feita, mas precisa de um acompanhamento, né? Não dá para deixar essa mulher, porque aquilo vai deixar marcas, né? Fica marcas Sim, na mulher daquele período. sim. Então, lembrando, puerpério, pós-parto, é uma coisa natural, saudável, com uma avalanche, um furacão, uma montanha-russa, né, Priscila? É um mergulho, como uma das pessoas respondeu, e é gostoso, é incrível. A gente não sabe descrever. Mas tem o baby blues, tem a possibilidade de depressão pós-parto, tem as emoções e tem uma mulher lidando com a identidade. Então hoje a gente não está querendo apavorar. Eu acho muito engraçado, sabe, Dê? Que quando tão grávidas, as mulheres fazem questão de apavorar a gestante sobre o parto. Então eu dizia para as amigas, viu? Eu tive um parto muito bom, apesar das coisas. Meu parto, primeiro parto e segundo parto foram bons. Eu lembro que eu gostei, entendeu? Só que se eu conto, as Uhum. pessoas achavam estranho, achavam ruim. Agora chega alguém e diz assim, eu sofri, eu não sei o quê. Aí todo mundo acha normal. Sobre o puerpério, é o contrário. Ai, que lindo, você vai ter um bebê, você vai ver que maravilhoso. Ai, é tudo de bom. Mas como a nossa memória não grava o puerpério, a gente esquece, assim. E não chega dizendo assim, Uhum. viu, se permita sentir, se permita mergulhar naquele bebê. Deixa o mundo acontecer em volta. Você vai ficar selvagem, vai ficar criança, que nem você disse, né, Denise, numa conversa. Você vai voltar nos instintos. Sinta isso. Você só vai fazer o que é possível. E vai ser Isso não maravilhoso. é ruim, Não né? é ruim. Esse Os bebês voltar e essa sobrevivem. desconexão sobrevive melhor ainda, né? Porque quando a gente se conecta com eles estão numa linguagem muito inconsciente, muito não verbal. E se a gente tá muito aqui no racional, no cabeção, né? Ainda mais a gente tá sempre batalhando na vida, né? Fazendo mil e uma coisas, estudando. A gente tá muito acostumado a estar aqui no racional, no controle. E aí, de repente, você se encontra com um bebê que ele não tem um horário certo, ele não consegue expressar exatamente. Ele sente. E tudo que ele sente é muito intenso. Até às vezes eu brinco. Gente, um pum para um bebê é algo muito grande, porque aquela sensação lá dentro mexa, até sair aquele pum, vocês vão ver, um pum para um bebê é uma coisa séria, né? Porque ele sente tudo muito intensamente, ele não filtra, ele não, né? Se ele tá tranquilo, ele tá tranquilo, se alguma coisa incomodando, ele vai chorar, às vezes ele chorou por cansaço, e aí é muito intenso, e se a gente fica racionalizando tudo, a gente não consegue entrar no sentir, e aí você não consegue falar a mesma linguagem do bebê, né? Isso. Fica mais fácil se vocês estão na mesma linguagem. E aí o mundo em volta, né? Fazer o quê? É mãe e bebê, é uma conexão Uhum. mais, né? A Então, rede. acho que esse é o papel da rede de apoio, né? Proteger essa bolha mãe e bebê o máximo possível. Exatamente. A rede de apoio é a palavra-chave, né? Antes de eu falar da rede de apoio, a Rede Duarte falou que tem uma sensação quando amamenta até hoje, 1 ano e 2 meses, e não sabe explicar, mas é desde o puerpério. Pelo sorriso, eu acredito que seja uma sensação boa, que aí entra essa conexão maravilhosa que existe no Mas acho que amamentar. ela colocou alguma coisa depois de medo. Ah, então tem que entender. E Regi, nos ela não explica conseguiu aí. voltar a trabalhar. Ó, acho que é um medo, tanto que não trabalhei 1 ano. Então talvez é a questão também da mãe estar conectada com o bebê e esse mundo de esse medo de voltar ao mundo, né? Mas então eu vou entender melhor depois. E a rede de apoio, né? De por que, que é tão importante a rede de apoio? O que, que a gente quer dizer com rede de apoio, né? Você quer falar um pouquinho? Eu acho que a rede de apoio ela vem no sentido de cuidar da mãe. Porque tem muito daquilo de, daqui o bebê então para mim. Uhum. E às vezes sim.
A mãe quer dar o bebê um pouquinho para ela ir tomar um banho. Às vezes não. Às vezes aquela mãe só quer um tempo para ela não ter que pensar nas contas da casa que estão vencendo, na comida que tem que ser feita, no filho mais velho se existe, né? No marido que está querendo atenção, porque antes ele tinha mais atenção e de repente aquela atenção diminuiu, né? Uhum. Então, desligar um pouco desse mundo externo e poder focar mais nessa relação com o bebê, se poder se entregar mesmo, se embalar nessa relação mãe e bebê, Sim. né? Então, é esse o papel da rede de apoio, né? E aí entra coisas práticas, como preparar comida para essa mãe, como organizar as coisas práticas mesmo, porque eu pelo menos senti muito isso. Antes da primeira gestação, eu tinha todas as contas, né, da clínica, da casa, tudo organizadinho numa planilha, tenho isso até hoje, mas eu nunca tinha atrasado uma conta, né, por esquecer de pagar. Depois que eu ganhei minha filha, a gente quase teve a luz cortada, assim, né, tipo, umas coisas acontecem, assim, umas contas se perdem de vez em quando, e daí você só vai ver bem depois. Então, é uma coisa, assim, que realmente o cérebro desfoca disso. Fica difícil estar sintonizada nas duas coisas ao mesmo tempo. Pelo menos para mim foi essa a sensação. Sim. Quem está ao redor de uma mãe recém-nascida não visualiza tão bem essa desconexão com o mundo racional, né? Eu lembro que no pós-parto da Natália, ela nasceu final de março, 1 ou 2 dias depois, o Diogo veio me perguntar alguma coisa, antes de eu ter o diagnóstico da broncopneumonia. Então foi no segundo dia, bebezinho, a gente estava lá em casa, ele veio me perguntar sobre o imposto de renda. Ele perguntou alguma coisa. Gente, aquilo me Sobreviveu causou por pouco, Diogo. um turbilhão. Eu tenho que dar esse exemplo que eu acho que ilustra, sabe? Ele causou um turbilhão dentro de mim que não tem como explicar, porque assim, não era o fato dele me perguntar do imposto de renda que me causou o turbilhão. Foi eu perceber que eu não conseguia conectar uma resposta válida. Os números foram excluídos da minha cabeça. Eu já nem trabalhava assim tanto que nem você com as planilhas. Então já era distante, né? Psicóloga, imposto de renda, né? Eu tenho a memória até hoje, assim, tipo, aquilo para mim foi um baque. E era a segunda filha. Foi um nó. Porque eu não queria saber daquilo. Só que a gente tinha que fazer o imposto de renda. Mas para mim E aquilo... provavelmente na cabeça dele, tipo, Sim, é só eu o que perguntar. que eu fiz? Ele Né? deve... o Tipo, que eu só fiz? perguntei. Uhum. Então, quando diz rede de apoio, é um trabalho complexo, tá? Não é fácil, não fiquem sonhando que a mãe vai saber o que fazer, que o marido vai saber o que fazer, que o pediatra vai auxiliar, que a doula vai auxiliar. Eles vão auxiliar, do jeito e da limitação deles, né? Então, Uhum. qual é o encontro daquela... E agora com a pandemia, gente, eu tenho os relatos das minhas amigas, parentes, conhecidos assim, que tiveram que ficar sem a mãe por perto, porque morava longe. Ficou ela e o marido, e a sensação de que não sabia o que Uhum. fazer. Teve aquela que ficou com a mãe, o marido, e mais ninguém, porque ninguém podia visitar. E a mãe, o marido diziam por que chorar, então ela ficava no banho, então ela tinha uma rede de apoio. Ela teve a rede de apoio. Não uma rede emocional que sabia dizer assim, viu, pode chorar, que você está com Uhum. medo, o bebê ficou na UTI 2 dias, então ela tinha um medo que todo o processo ficou intensificado. Ela disse, eu tive uma rede de apoio bem boa, porque eles ficavam com ela o tempo suficiente para eu ir no banheiro e chorar. Então, Tá bom, já mas a deu, né? fala das Foi pessoas era válido. assim, para que chorar? Então, essa não é uma fala de Uhum. apoio, mas a gente acha os meios de se sentir apoiado. E existe um outro Sim. ponto, que a mulher se torna mãe, e ela era filha e continua sendo filha, e se vem a mãe ali, a mãe se torna avó e vê a filha na bagunça, não quer ver a filha sofrendo.
Ou se não tem a mãe, vem a sogra, que se tornou vó, mas que não tem o vínculo com aquela mulher que está se tornando mãe. Então, gente, se informem junto com essas mulheres que vão ficar por perto. Às vezes tem um pediatra, Uhum. conheça a história do seu pediatra. Se você quer um apoio para amamentação, encontre um pediatra que não vende junto do trabalho as coisas que atrapalham a amamentação, né? Uma doula que tem essa atenção. Então, assim, a rede de apoio, ela pode ser grupos também, né? Então, existem os grupos, agora tem os grupos online. Então, é muito interessante o Sim. quanto estar perto de outras mulheres que estão passando as mesmas coisas é importante, né? Então, essa que E chorava no quantas banho, mulheres. pode Pode, falar. pode Essa que seguir. chorava no Quantas mulheres banho se unem? tinha, Desculpa. depois de 3 meses de Beleza. muito choro e sofrimento, ela entrou num grupo de pós-parto online e a vida se esclareceu. Meu Deus, era isso. Elas também passam por isso. Uhum. Eu ia dizer quantas mulheres se unem tanto no pós-parto que depois aquilo vira uma amizade, porque elas vão compartilhando. Os bebês vão Uhum. mudando de fase, elas vão mudando de fase, aquele compartilhar fortalece muito. E é legal esse compartilhamento mesmo com as mulheres que estão vivendo aquilo. Esses dias a Júlia, minha psicóloga, falou: sabe quando mãe de adolescente, assim, tipo, lembra que foi difícil aquela fase lá, criança, mas tipo, não dá tanta bola porque a gente se queixa, porque tu não consegue lembrar? E eu pensei, faz sentido. Algumas coisas eu já. A sensação, por mais que eu saiba, como já faz um tempo, apesar de estar com 3 anos e meio, a sensação minha mudou. Então é legal esse compartilhamento com quem está vivendo naquele momento também, Momento. né? E é legal saber que, ufa, eu sou normal, né? Ufa, tudo bem. Então, não tô muito afim de, né? Se tá difícil, às vezes, amamentar, se o bebê chora e eu não sei o que tá acontecendo, não sou uma péssima mãe. Eu só não tô sabendo o que tá acontecendo. E tudo bem, né? Sim, Vamos descobrir, vamos entender. Acho que exatamente. esse compartilhar é importante, né? E os profissionais também, né? Que nem eu busquei terapia durante meus processos, quando dava, acompanho, né, atendo pessoas que estão se tornando recém-mães ou na gestação. Não algo que você vai ficar lá trabalhando com ela como numa terapia normal. Ali é um Uhum. acolher, às vezes é necessário uma sessão para a pessoa diferenciar. Isso é normal, não é normal? É o normal entre aspas, mas assim, como a Regina falou assim, sentir um frio na barriga quando amamenta. É normal? Sim, faz parte. Ah, ele está impedindo de eu sair de casa. Ah, então vamos trabalhar qual é isso, o que, que é isso que está acontecendo. Então, a psicóloga vai trabalhar só um pouquinho devagarinho. Não é para ir fazer Uhum. a primeira sessão maravilhosa e já quer sair cheia de insights. Não, o primeiro pode ser alguém para te ouvir. E profissionalmente, Às que vezes você vai tem dar que sair da conta pressão, daquilo. né? É, porque a, a mãe que está perto, o esposo que está perto, não querem te ver sofrer. Então, eles às vezes não estão conseguindo auxiliar. Então, você pega um profissional, uma doula, alguém que acompanha o pós-parto, uma psicóloga, alguém, né, que seja da sua tribo, que vai poder ouvir com esse distanciamento. Ainda não vai te ficar dizendo assim, não, não fica assim, não fica assim. Vai dizer assim, o que, que é isso Uhum. para ti? E a gente vai devagarinho, né? Bem importante, né? E a Kathleen Importante se pode falar. ouvir ser ouvida, né? A gente não sabe mais escutar. Uhum. É a mesma coisa com o bebê. Esses dias a gente fez um encontro sobre puerpério com as mulheres que estão em preparação para o parto. E eu falo assim que é a mesma coisa, eu falei para os maridos. Mesmo você não vai calar o choro do bebê, você não tem que saber exatamente o porquê ele está chorando. Porque você não vai saber, você já olhou a fralda, você já deu mamar, você. E o bebê está chorando. E o que é teu papel? Não é calar o choro, é acolher. É dizer, tudo bem, tô aqui, ó, sente o carinho, sente o embalo, respira calmo, leva o bebê para aquela calma com a tua respiração. Agora, se a mulher tá chorando, quem vai acolher? É o marido, é a mãe, é a sogra, quem tá por perto. Ela também precisa, às vezes, ser só embalada, né? Então, É, geralmente, quando nasce uma mãe, né, nasce um bebê, eu geralmente desejo, né, que seja tudo tranquilo, que seja o melhor possível, se precisar de ajuda, né, pede.
e que você e o bebê recebam todo o colo que vocês precisam. Porque quem precisa de colo é a mãe e o bebê junto, né? Não é só o bebê. Então não é nesse sentido de dizer, não, não precisa chorar. A gente tem muito isso com as crianças, né? Não, não doeu nada. Não, né? Em vez de dizer, tá doendo? Quanto? Muito? Vai passar? Vai ficar tudo bem? Né? E conversando com a criança e dizer, não, não tá doendo. Porque se a criança tá chorando, alguma coisa ela tá doendo. Alguma Pode coisa não tá ser uma sentindo. dor, é uma dor, ela tá sentindo. Né? E a gente quer calar o sentir. Isso vem do parto também, né? É Vem. muito calar o sentir. Não, você tem que tudo sim, você não pode sentir, não pode se abalar. Então, eu acho que você tem que sentir, sim. Tem que sentir tudo. E Sim, deixar aquilo passar também para esvaziar, né? sim. E o sentir, a gente tem aquela sensação que o primeiro filho, né, vai ser difícil e tal, ou vai ser muito legal, e aí você tem toda aquela vivência do primeiro filho, né? E aí tem o segundo filho, porque a gente gosta, gente. Tem mais filho, acontece. Por que estão falando que é tão difícil e tem mais filho? As duas têm duas ali falando isso, né? Uhum. Porque isso a gente está falando que é uma fase que acontece, que é normal, que a gente vira bicho e passa, e que é necessário. A gente está dizendo, deixa o bebê e a mamãe se conectar, né? Aí vem o segundo, como diz a Kathleen, e aí eu tenho esse e tenho o outro. Ó, que agora ele tá feliz. Essa é feliz. Ou como uma das puérperas que eu conversei que teve filhos na pandemia, foram gêmeas, né? Então começaram duas no hospital em que só podia ficar ela e o marido sem poder sair, entrar ninguém, UTI, e duas crianças ao mesmo tempo. E a gente está falando de realidades com marido. Existem as realidades sem marido. Uhum. Então, as redes de apoio têm muitos nomes, têm muitas formas. Não fique sozinha. Ou fique sozinha se quiser, porque daí a vantagem, por exemplo, dessa de gêmeas, elas nascem pequenininhas, ficaram na UTI, prematuras, e com a pandemia, as amigas ainda não foram visitar. Então tem um aspecto da pandemia que as mães que me falaram, teve o isolamento e ao mesmo tempo, que bom estar no isolamento, que não precisaram, no meio do furacão, passar. Ai, sabe aquela coisa de pegar o bebê, né? O primeiro a gente não quer que ninguém pegue, né? Amarrava no sling assim. Viu? Só chama o papai. Amarrava no sling e não queria, né? A segunda eu dizia assim: onde é que tá mesmo o bebê? E aí teve um segundo. Tá, quer pegar? Quer pegar? E daí teve mais uma que me contou da terceira filha. E é mais ou menos assim, acho que é 5, 2, 1, são pertinho. E o marido precisa trabalhar fora. E os pais não são da cidade ou trabalham, não podem auxiliar. Aí na pandemia não dava para ter alguém de fora cuidando. E não tinha escola para levar essa e esse brincar. Então nós estamos conversando com uma mãe de 3 em casa. Na segunda filha, a primeira filha, ela teve um puerpério bem pesado, foi essa da questão da depressão pós-parto que ela descobriu depois, uma solidão muito grande, uma quebra dos seus projetos, sabe? E aí, quando chegou a segunda, ela descobriu o sling. Então ela disse que o enxoval dela, da segunda, foi pouquinhas roupas, o sling e muita informação, do parto ao pós-parto. Só que com a segunda, a resolução foi sling, cuido do segundo, cuido do primeiro, amarro o sling e vamos passear. Na terceira, que seria amarra o sling, empurra a outra no carrinho e o maiorzinho tá na escola, ficaram em casa por causa da pandemia. Então, gente, é um período em que precisamos pensar nessas mulheres e nessas crianças, né, que estão nesse espaço. Então, tem duas coisas aqui que eu quero falar. O mundo que a gente vive, culturalmente, quer que a gente produza. Então, a mulher, ela é produtiva, ela tem vida, né? Então, a Isabela Isolani, que trabalha com o Eslingar e Dançar, que é a dança mãe-bebê. Aqui tem a Priscila Rakibati, que trabalha, né, com a Ciranda com Afeto, que é um movimento muito legal. Ela traz assim, a importância da mulher puérpera ter uma agenda. O que é uma mulher ter uma agenda? Ter uma coisa na semana, pelo menos, ou duas, que pode ser com ela e o bebê, por exemplo, ir numa dança mãe-bebê,
ir num encontro, em alguma coisa que ela possa ir com o bebê, mas ela sabe que naquele dia, naquele horário, ela vai sair ou ela vai ter um encontro online, para ela, porque é uma mulher que tem a agenda, de repente tem um bebê. Se foi a agenda, né? Até tô com a agenda da filha aqui. Se foi a agenda. Uhum. E aí ela se perde naquilo. Então é muito indicado que ela tenha, porque senão ela vira só uma nutriz. Eu sou só teta. E aquelas que sofrem com amamentação e perdem a identidade e dizem, eu não sou uma mãe porque eu não estou conseguindo amamentar. Então existem muitos movimentos, muitas coisas que acontecem. E aí o Alexandre Coimbra Amaral, de novo, ele diz assim, vocês estão no período de produzir leite. E o mundo quer que vocês produzam outra coisa. Então, o mundo precisa entender que a mãe puérpera, mesmo que seja produzir um leite na mamadeira em pó, que teve problema com a amamentação, não importa. É nutrir o bebê, então ela vai estar produzindo, sabe? Então eu gostei dessa lógica. Ele fala que fazem os quartos dos bebês tudo tons bege, rosé, e o puerpério é muito mais colorido. Muitas cores, né? E aí faz aquele quartinho lindo, a poltrona lá no quartinho, e daquela mãe tá se sentindo sozinha e vai amamentar onde? Na sala. Né? Então, porque às vezes, gente, o bebê não mama assim 2 vezes no dia, né? Geralmente mama 6, 8 vezes por dia, um bebezinho recém-nascido mama 40 minutos na mamada. Então, 8 vezes por dia de 40 minutos lá sozinha, isolada, para algumas mulheres pode não ser a melhor solução, né? Então, às vezes é o sonho daquele bebê plástico que vai mamar, e aí a mãe vai olhar, lindo. vai colocar no berço, os passarinhos vão cantar, e a mãe vai pensar enquanto o bebê dorme, né? Tem horas que a gente olha os bebês assim, ó. Parece um ogro, tipo assim, eu lembro que eu pegava minha filha assim, dorme! Então, gente, eu fiz só um pouquinho isso, tá? Imagina, como dizem a Gi, psicóloga, fez isso. Gente, eu sou péssima para pôr bebê dormir, eu sou péssima. Mas bem, não vou entrar nessa. Aí tem uma puérpera que deixou eu contar uma história que aconteceu recentemente, né? Ela sofreu muito, a bebê não pegava, ela se esforçou, não é que não pegava e parou. Foi apoio médico, apoio da sogra, apoio da mãe, apoio de especialista. E a bebê no início teve aquela hipoglicemia, então ela passou pelo medo da bebê que não estava se nutrindo. Insistiu, daí começou a esgotar o leite, dava na colherinha para a bebê não perder. Tudo. E aí teve momentos que ela pegou. Então, quando ela pegava o seio, essa mãe não se mexia. Então, ela disse assim, quando eu tô assim, o Benê pegou, ela ficava assim, por exemplo. Pensa, gente, de medo daqueles poucos minutos que aquele bebezinho não estava mamando, conseguiu pegar o seio. Aí, um certo dia, ela estava amamentando deitada na cama. E veio vontade de fazer xixi. E aí ela pensou, se eu levantar fazer xixi, ela vai largar o seio e não vai voltar. Eu não posso me mexer. E eu estou com um absorvente pós-parto. Então, essa ideia não foi boa. Ela fez, né, talvez. Ela fez. E o absorvente não deu conta. Mas ela não parou de mamar. E aí entrou a sogra, que era quem estava auxiliando naquele dia. Acho que o bebê fez xixi. Acho que não. Olha, não foi bem o bebê. Mas essa história, ela ilustra o mundo que passa dentro da cabeça da mãe, que foge da razão e convida a encontrar todas as formas para ver aquele bebê bem. A mãe só quer ver o bebê bem, tirando a depressão pós-parto, em que a mãe já desconecta do bebê, às vezes. Né? Mas no então, puerpério... esse é um dos sinais, né, de alerta. É um sinal de alerta. Então, no puerpério comum, a mãe faz o que dá, não dorme, que nem você falou, para ver se o bebê está respirando, né? E aí uma outra história de uma outra puérpera é que
o bebê estava com uns 15 dias, não estava bem, tinha alguns sinais que o pai e a mãe acharam que o bebê ia ficar internado no hospital. De tão preocupados com aqueles sintomas que eles não sabiam o que que era, né? Sim. E chegou, o médico só elogiou que o bebê ganhou peso, que ele estava saudável, que ele estava maravilhoso, que eles estavam fazendo bem, né? Aí na segunda filha, eles entenderam que aquilo, já tinham entendido como é que era filho, né? E no segundo, ela não sabia dizer que dia, mas teve uma coisa com o umbigo, parecia que foram tirar sangue com 5 dias, porque o bebê podia estar infeccionado. No dia seguinte conseguiram chegar no pediatra com os exames, só elogio que o bebê tinha ido bem, que aquilo ia passar. Mas isso é para ver que o mundo do pai e da mãe é um mundo estranho. Por isso, a informação sobre os bebês e sobre a transformação da identidade da mulher, a identidade do homem, a conjugal, a relação conjugal, vai se transformar, tem que estar no pacotinho do enxoval. Uhum. Tem que estar. Saber que isso vai acontecer, saber que isso não é exceção, que não é você que, né, que você pode falar sobre isso, que você não é a única que está passando por esses desafios, né? E claro, não, eu sempre tenho essa questão também de não levar para o medo do assustar, não é terrível, é gostoso, é muito bom. É muito difícil e é muito bom ao mesmo tempo. É aquela coisa assim, uau, né? Sobe o carrinho da montanha-russa e desce o carrinho da montanha-russa. Várias vezes no dia. É uma delícia. Por que a gente faz outro bebê? Porque a gente faz, porque a gente gosta, porque é aquela coisa fofa, porque você olha o bebê dos outros assim, você diz, me dá aqui, oi, que saudade, você é cheio de bebê, agora não dá mais pra gente fofar o bebê dos outros, né? É. Antes eu falava que eu nem ia mais ter bebê, eu ia fofar só os das da Holanda agora, não precisava mais ter dos meus. Pegava os dela, dava uma fofadinha, depois ouvir. Né? Agora veio a pandemia, não tô podendo afofar os bebês dos outros, não tenho os meus, mas tá ótimo também, assim, entendeu? Então, mas a gente gosta, é uma delícia, é intenso, né? Mas a gente quer neutralizar tudo, a gente quer tudo muito neutro, muito controlado. E puerpério é descontrole, porque bebê não tem um reloginho, né? E Exatamente. parece que alguns bebês, eles vêm assim, não sei se você já percebeu isso, parece que eles vêm provocar ali aquele ponto da mãe, assim, sabe? O meu era controle, porque eu controlava tudo, estava tudo organizado. E aí eu me programava, não, porque agora ela vai. E eu ainda li o livro da Encantadora de Bebês na primeira filha. Não, E eu eu fiz isso ficava também, pensando, eu não joguei. faz isso, Não, gente. não. Não faz isso. Queima. Gente, Eu joguei, nem dei contraindicação. também. Dá efeitos Eu adversos. queimei, sei lá, joguei, eu não. Nem dei pra ninguém. Não, Eu gente, assim, não. porque eu pensava, meu Deus, porque ela fala assim, porque se você um dia deixar o bebê dormir do jeito que você não quer que ele durma, ele vai acostumar com aquilo, e aquilo se vai virando uma bola de neve na minha cabeça por pé. Se eu falasse uma palavra, aquilo ia ficar para sempre, o que ele tem de repercussão? Daqui uma hora eu, tá surtando. Uhum. Né? Então, e aí eu me programava, né? Porque tinha os horários, eu cheguei a anotar uma época em todos os horários, porque ela tinha que dormir não lembro lá quantos minutos, depois ela tinha tantos minutos de atividade, imagina, gente. Não, E depois gente. mesmo não sei o quê. Tipo, isso é super insano, não sei como que, né? Na época eu achei que podia fazer sentido. Não dá. E aí eu era do controle, né? Pra mim fez todo sentido, obviamente, pra eu chegar na prática, né? E aí eu. E talvez para algumas mulheres um pouco mais de rotina vai trazer tranquilidade, como você falou, a agenda. É, Tem a mulher que às agenda da vezes mulher ter atividades extras, gente, não é por ter uma agenda uma para o coisinha. bebê, tá? Isso. Uhum, Duas uma agenda coisas assim, de diferentes. algo que a mulher consiga ter parâmetros. Às vezes a mulher É, precisa ter né, o horário da manicure. Talvez para alguma isso, mulher isso seja super importante. Eu já isso. falei uma vez para o gestante, olha, talvez você precise. Se você gosta muito de academia, talvez, na hora que estiver liberado, tenha o teu momento de ir para academia. Eu disse, Uhum. não, depois que ela estava fazendo, na academia. Opa, pelo menos ela Tem o resistiu tanto, né? LPF também com a Denise, que eu acho muito Tem bom. LPF, tem academia, tem o que essa mulher sente que vai trazer algo, um momento dela, porque, ai meu Deus, tem alguém. Porque essa anulação de quem se era e agora quem eu sou é muito maluco, né? É E, é, muito intenso. e o que é legal é que as mulheres se transformam e depois de um tempo a gente se torna uma outra mulher. Só que muitas das que a gente conversa trazem isso assim, gente. Uma falou assim:
eu trago os relatos porque eu acho interessante, né? Que demorou para cair a Uhum. ficha. E de repente caiu a ficha e ela viu que aquilo continua, 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 continua. Ela disse, daí o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, e que era para sempre, né? Mas que essa transformação de mulher não é negativa. Ela e muitas mulheres, eu vejo isso comigo, se sentem que se tornaram melhores. Uma das coisas que eu aprendi foi ainda estou aprendendo, mas assim, que eu também preciso cuidar, eu tinha que cuidar o que eu estava comendo, porque o bebê ia receber aquilo. Tipo, eu tenho que prestar atenção em mim, porque aquilo vai chegar para os filhos, né? Então, é uma transformação que nos leva para muitos espaços, para muitos lugares, assim. Então, é um convite interessante, mas permita-se imaginá-lo como uma montanha russa, do que tem duas comparações. Uma é aquele carrossel que fica Uhum. sempre com a mesma imagem, não é. Ele até dá umas, né? E Uhum. aquela musiquinha, não é. E também não é um trem fantasma, que a cada curva é um Oh. susto. É aquela montanha russa que dá o medinho quando tá subindo, depois você descobre que o bebê já sorri, né? Tem uma que diz assim, cara, não é de um dia para o outro que a gente faz a conexão com o filho. Ele não reage, ele não sabe o que. Como é que diz? Ele não tem dente, né? Caga, chora. E aí faz assim, nem sabe que aquela mão é dele. Aham. Então, cuidem com as maternidades instagramáveis. Cuidem com os partos idealizados, né? Eu tive um Uhum. parto domiciliar que foi muito legal. As fotos, se tivesse, porque eu não quis, até a minha enfermeira obstetra preparou a câmera, mas eu parei antes. É... Foi mesmo. Um dia dá para contar. Mas assim, o parto foi muito intenso, foi muito legal e não seria bonito no Instagram. Não seria. Eu era uma, como dizem, a gente vira uma macaca, uma leoa, assim. Então, assim, a mulher se transforma. E eu não. E aí, teve outra coisa que ontem eu vi numa live da Nicole, do Acolhedoramente. Amanhã eu coloco um post com as pessoas que são legais de acompanhar nesse assunto. Que Bem sumiu legal. aquela foto tremida do pai tirando a foto do bebê que recém nasceu. Nada contra as fotos lindas, gente. Eu acho maravilhoso, sabe? Se eu tiver um bebê, eu consigo chama a Ângela para fotografar. Eu adoro as fotos da Denise, entende? Não estou falando das fotos. Estou falando da cultura que se faz sobre o Uhum. que você deve se comportar. É claro que eu não vou. Eu até boto essas fotos mais estranhas minhas, mas assim, não vou pôr todas as fotos dos estados que a gente chega como pessoas, porque a rede social é pra gente gravar as coisas que eu lembro. Ó, o Ivan tem a foto tremida. A Aline, que entrou agora, ela Sim. acompanha a doula lá em Joinville, é uma mãe que se tornou mãe junto comigo, que a gente teve as filhas perto. E a gente troca essas ideias e é uma coisa que nos salva, né? Estar perto das outras mães. E sim, a mãe que está na mesma fase é importante para a gente ter rede, para ter um grupo, mas também é importante falar com as mães que já passaram de fase. Por exemplo, a minha mãe. Mãe, o que eu faço com essas crianças que não param de brigar? Ai, Gi, eu não sei, vocês brigavam, eu não lembro, eu sei que passa a fase. Então eu não Mãe, lembro, né? Porque. eu tô fazendo cocô de tal jeito, meu Deus, e daí ela não tá querendo comer. O que tu fazia? O que você faz? Filha, eu não sei, mas passa a fase. Uhum. E daí você vê que não precisa ser perfeito, não precisa ser no manual, não precisa estar ali, né? Não, os bebês sobrevivem. Passa, né? Eles são mais Tá fortes do que a acabando gente o imagina, tempo. né? Sim. Ó, a Raquel comentou que tem um álbum feito por mim no parto, mas olha, só porque eu devo ter clicado umas 500 vezes, porque não deu tempo, né? E eu falo assim que não é que as mulheres não querem postar a fase ruim no Instagram também. É porque a hora que você está ali naquele furacão, a última coisa que você lembra é de tirar uma foto e postar. Aham. Pelo menos comigo, assim, a hora que as crianças estão lá fervendo, que eu tô gritando, é a última coisa que eu lembro. Ó, 26 segundos restantes, o sino da igreja tocando, gente. Então, foi uma delícia a conversa, Gi.
Obrigada por aceitar o Gratidão. convite. Obrigada, mulheres que participaram. E A os homens ideia é também. se entreguem os homens também, que sejam rede de apoio, que se entreguem, que vivam cada fase, que saibam que vai passar e que vai deixar